Olá, boa noite. Bom, eu estou aqui hoje para um aulão de constelação sistêmica. Tem muita gente chegando no meu perfil e tem uma série de conteúdos que acabaram ficando lá para trás. E hoje, qual é a ideia? A gente começar a nossa jornada sistêmica. Então, eu vou ter hoje de encontro e mais semana que vem às 19h30 para a gente falar exclusivamente de constelação sistêmica. E a ideia de hoje é estar apresentando para vocês os conceitos básicos de constelação. E o que isso envolve? Envolve aí eu entender quem é o Bert Hellinger, que é o criador da técnica, onde que nasceu, como é que isso aconteceu, quais são as influências dele. Envolve eu entender o que é um sistema, como é que esse trabalho do Bert reverbera no sistema, não só no indivíduo. Entender os 3 princípios do amor de Bert Hellinger, que é pertinência, hierarquia e equilíbrio de troca. É claro que eu não vou conseguir aprofundar todos esses conceitos com vocês, mas eu vou dar uma boa aula para vocês sobre isso. E por quê? E qual é a ideia? Só de eu tomar consciência destes conceitos, eu começo a revisitar a minha própria vida, a minha própria história. E aí consigo fazer pequenos ajustes já quando eu entendo que eu estou trazendo desarmonia para um desses 3 princípios. E se a gente tiver tempo, eu vou falar sobre a consciência maior e a consciência menor. E a qualquer momento vocês tragam as suas perguntas, que nos momentos oportunos eu vou estar respondendo. Muito bem. Então, quem é Bert Hellinger? Bert Hellinger é um sagitariano. Ele nasceu em. é, ele nasceu, peraí, em 1920. 16 de dezembro, eu trouxe uma colinha aqui. 16 de dezembro de 1925 e faleceu dia 19 de setembro de 2019. O trabalho do Bert Hellinger, ele está em todos os continentes. Inclusive, meu mestre estava recentemente dando treinamento na China. Na China, o trabalho do Bert reverbera bastante. E vocês imaginam a história de quantas exclusões tiveram lá na China com aquela lei da filha, né? De não ter mais que um filho, do valor que se dá à mulher lá. Então, tem várias coisas aí culturais que eu acho que são bem interessantes da gente analisar. Mas vamos lá. Quais são as influências do Bert Hellinger? Ele teve influências de grito tribal, de fenomenologia, de psicanálise. Muito do trabalho do Bert Hellinger tem a ver com psicanálise, né? Eu tenho até uma amiga minha que é psicanalista, ela fala: nossa, tem muita coisa que conversa aí, porque está nas influências do Bert Hellinger. E aí ele foi missionário na África por mais de 20 anos, até que ele largou essa parte de sacerdócio e foi trabalhar como terapeuta. Eu acho que muito do trabalho do Bert Hellinger tem influência por esse período que ele viveu na África. E por que eu digo isso? Porque ele enxerga, né, no final do trabalho dele, ele estava enxergando que tudo estava conectado no que ele chama da grande alma, né, de uma alma que transcende as pessoas e os sistemas familiares, inclusive. Tudo, uma alma que tudo abarca. E a cultura africana, ela tem essa mesma visão. Bom, vamos entender o que é um sistema. Por que o trabalho do Bert Hellinger, ele atua no indivíduo dentro dos sistemas? Os trabalhos terapêuticos, normalmente, qual é a diferença de uma constelação e dos trabalhos terapêuticos mais tradicionais, como psicoterapia, feita por psicólogos? O trabalho de constelação, ele transcende
a nossa vinda para essa vida, né? Então, se você for trabalhar com uma área de psicologia tradicional, ele vai lidar da hora que você nasce até o momento de hoje, as experiências que você vivenciou, e que tipo de leitura você fez sobre isso, como é que você interpretou, como é que isso impactou na sua vida. O trabalho do Bert Hellinger, ele olha o indivíduo influenciando o sistema dele e também sendo influenciado por esse sistema. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o que é um sistema, né? O sistema, então vamos pensar no corpo humano. O corpo humano ele é um sistema onde cada órgão tem a sua função. O coração tem sua função, fígado, rim, cérebro, intestino, não é assim? Então, cada um dos órgãos ele tem uma função. E o que é que conecta todos nesse sistema? É o sangue. Então, quando a gente transporta esse conceito de sistema para o sistema familiar, cada membro da família tem o seu lugar e a sua importância. E o que é que conecta todas essas pessoas, em vez do sangue no sistema do corpo, é o amor. Então, a partir de mim, como é que eu entendo quem faz parte dos sistemas? Então, eu tenho os meus irmãos, os meus pais, irmãos dos meus pais, os meus avós, irmãos dos meus bisavós, é, trisavós e assim sucessivamente. Ah, mas Adriana, tão distante assim, reverbera ainda em mim? Eu já cheguei a fazer trabalhos de reconexão com até 7 gerações, quando a gente trabalhava num esquema mais linear de apontar quem era cada um dos membros que apareciam. O trabalho do Bert ele foi mudando ao longo dos anos. Bom, mas quem mais faz parte dos sistemas? Isso é importante eu entender. Ex-cônjuges, eles nunca deixam de fazer parte. Crianças abortadas, e aí abortadas espontaneamente ou de uma forma né, que você provocou, provocada. Então, os abortos, eles geram um espaço de uma alma dentro do nosso sistema. Então, eles também fazem parte do nosso sistema. Então, já falei de ex-cônjuges, já falei de crianças abortadas, pessoas que alguém do meu sistema prejudicou, que foram prejudicadas por outras pessoas, pessoas do meu sistema foram prejudicadas por outras pessoas, elas também se conectam dentro do meu sistema. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho, às vezes, dificuldade com a prosperidade, eu posso estar emaranhada com escravos que foram prejudicados por pessoas da minha família para que eles fizessem fortuna. Então, as gerações anteriores, né? Gerações lá atrás. Então, essas são as pessoas que fazem parte do nosso sistema. Primos fazem parte? Não, os primos eles pertencem, os pais dos primos, que são meus tios, pertencem ao meu sistema, mas os primos não, tá? Acho que é isso. Bom, aí quais são os 3 princípios que regem os trabalhos de constelação sistêmica? São as leis do amor, os princípios do amor, então tudo isso está valendo. O primeiro deles é pertinência. Eu tenho direito a pertencer e tenho igual valia. Então, pertinência é o primeiro princípio. Eu tenho direito a pertencer e tenho igual valia. Então, vocês lembram que eu acabei de explicar para vocês sobre quem faz parte, né? Quem faz parte. Então, todas essas pessoas fazem parte e têm igual valia dentro do meu sistema. Mas e aí, Adriana?
como é que eu vou saber, né, quem faz parte? Eu não sei muito além da minha história. Muitas vezes a gente realmente não sabe, mas a gente recebe uma missão quando vai nascer naquela família de trazer algo à tona para a cura desse sistema familiar. E às vezes esse trazer algo à tona tem a ver, por exemplo, de trazer à tona a igual-valia de um antepassado meu que era alcoólatra. Pode ser pai, pode ser tio, tia, mãe, né? Então, quando eu me emaranho com essas pessoas, eu repito o destino destas pessoas. Então, é como se eu não vivesse o próprio destino que eu nasci para viver em toda plenitude. Então, nós recebemos missões quando a gente vem para o sistema familiar. Essas missões têm a ver, primeiro, com o desenvolvimento da minha alma. A segunda missão é ajudar a curar o meu sistema familiar. E a terceira missão tem a ver com entrega para o mundo. Entrega para o mundo. Então, quando eu falo da pertinência, que as pessoas têm direito a pertencer e têm igual-valia, tem pessoas que nascem na minha família justamente para trazer e equilibrar e restaurar o pertencimento dessas pessoas na minha família. Aí as pessoas falam assim: nossa, mas eu não sei se eu tive caso de exclusão. Será que sua mãe teve aborto e às vezes nem soube? Ou você abortou e praticamente esqueceu disso? Eu estou falando isso, mas é verdade. Tem pessoas que deletam da cabeça isso. Eu atendi uma pessoa ontem que trouxe isso à tona, né? Então, essas pessoas, quando elas são esquecidas ou recebem menor valia, elas são excluídas do sistema. E o sistema pede uma restauração disso. Bom, se a hora que eu nasci na família certa para mim, para desenvolvimento da minha alma e para ajudar essa alma a se curar, eu vou ter desafios, eu vou ter ônus e bônus. Eu não recebo só os olhos azuis, o cabelo, a beleza, ou a inteligência, ou a perspicácia, porque tudo isso a gente recebe também, são características que a gente recebe, né? A gente recebe os ônus também, que são esses resgates que são e que vêm através das gerações. Adriana, mas eu tive um tio que a família inteira excluía porque era alcoólatra. E aí eu digo para você, as pessoas que são mais comprometidas são as pessoas que são mais amorosas, são aquelas que entregam a sua vida e o seu destino nesta missão de cura do sistema, repetindo a história daquela pessoa que é excluída. Olha como isso é profundo. E aí você olha as pessoas alcoólatras, drogados, pessoas que têm aí certos comprometimentos mentais, às vezes não é algo muito grave, mas você sabe aquelas pessoas que a gente tem na família que é meio fora da caixinha? Toda família tem, gente, toda família. Toda família tem alcoólatra, pessoas desajustadas, essas pessoas que a gente enxerga com menor valia, essas pessoas, quando a gente monta a constelação, a gente vê que ela é conectada com algum antepassado, com um profundo amor, uma profunda força para seguir esse destino mesmo, diante de tanta diversidade. Num dos livros do Bert, ele conta uma história de uma família que se repetia que alguém se suicidando aos 27 anos. Então, geração após geração, tinham pessoas que se suicidavam aos 27 anos. E tudo isso começou lá com ancestralidade, com um caso de uma pessoa que matou, se eu não me engano, é uma mulher que matou o avô,
né? Ou o avô que matou a mulher para poder estar com outra pessoa. E isso gerou uma marca no sistema, né? E aí vai se repetindo determinados padrões até que isso seja visto. Então, uma vez eu estava na minha formação de constelação, porque eu fiz uma formação lá em 90 e... Eu me formei em 98, dezembro de 98. E tinha um rapaz dentro desse curso de formação que ele falava assim: eu vou constelar porque na minha família e na família da minha esposa tem muitas pessoas que se suicidam. Então, olha o destino se repetindo. E aí eu pergunto para você, como é que essas pessoas que se suicidam, elas são vistas? Normalmente, a gente vê essas pessoas como fracas. E aí comentem aqui escrevam aqui nos comentários se vocês começam a identificar pessoas excluídas do seu sistema familiar. Então, pessoas que não têm um lugar ou têm menor valia. Então, escreve aí, eu tenho, e se quiser colocar pai, mãe, tio, quiser, né, nomear o parentesco, vocês coloquem aqui nos comentários. Porque eu começo a entender que dentro da minha família existe um desajuste em relação ao primeiro princípio do Bert Hellinger, que é pertinência. E então eu tenho o direito de pertencer e tenho igual valia. O atendimento que eu fiz ontem com uma pessoa foi muito interessante. Ela me contratou para a gente fazer encontros de constelação, de FT e de Matrix, um acompanhamento, porque ela está com um tumor no cérebro. Ela vai fazer a constelação neste final de semana no meu workshop. Então, eu tenho um workshop esse final de semana e ela vai estar fazendo a constelação. E eu não sei com que este tumor está identificado. Mas quando eu tive a conversa preliminar com ela, eu falei: existem pessoas excluídas na família, pessoas que não são vistas, né? E ela se lembrou de um bebê que foi perdido e que ela tinha praticamente deletado. É por maldade que se deleta um bebê perdido? Não, é para não entrar em contato com a dor desta perda. Muitas mães congelam. Eu perdi um bebê durante a gravidez, né, da minha gestação, foi no começo da gestação, foi quase com 2 meses, então bem comecinho. E eu não vivi o luto direito, porque culturalmente parece que a gente nem é permitido viver esse luto, sabe? E isso depois reverberou na minha vida. E eu fiz um trabalho de constelação para resgatar esse bebê na minha vida. Então, esse bebê, ele tem um lugar dentro desse sistema, junto com o meu ex-marido. Então, nós dois somos pais desse bebê que não chegou a nascer. Então, o entendimento de que eu tive um filho, que eu tenho um bebê no meu sistema, faz com que eu o inclua, né? E aí eu vou quebrando esse desajuste da não pertinência. Outra coisa que é interessante eu falar com vocês sobre esse princípio de pertinência é inseminações artificiais, tá? Hoje em dia é um procedimento natural, comum, muitas mulheres fazem, só que neste processo muitos óvulos são descartados, óvulos fecundados são descartados. E cada um desses óvulos ocupa um espaço dentro do meu sistema. Eu já vi constelações com 17 crianças, a pessoa tinha feito 5 inseminações. Eu já conduzi constelações com 4 crianças excluídas do sistema porque não vingaram, né? Então, 2 foram implantadas, 2 foram descartadas. Então, aquela mãe tinha 4 bebês. E quais são as consequências de eu não incluir as pessoas que devem ser incluídas?
a história vai se perpetuando através das gerações futuras. Então, a minha mãe perdeu gêmeos antes de mim. Então, eu sempre roguei o papel de ser filha mais velha, mas eu não sou a primogênita, eu sou a terceira. E eu precisei fazer uma constelação, porque minha mãe não sabia que tinha perdido gêmeos. Mas como é que ela não sabia? Imaginem há 50, quase 60 anos atrás, ela perdeu uma gestação de quase 6 meses. E quando a enfermeira entrou no quarto, ela falou para minha mãe: ai, que pena, eram 2 meninas, né? E aí minha mãe foi e perguntou para o médico, mas eu perdi gêmeos? E o médico, dentro do que ela conhece, falou: não olha para isso, Marli. Daqui a pouco você está grávida novamente. Minha mãe perdeu esses bebês de 6 meses em janeiro e em março eu fui concebida, né? Até para quem estuda período pré e perinatal, que é uma formação que eu ainda quero fazer, é como se eu tivesse sido gestada dentro de um túmulo. Olha como isso é forte. E, incrivelmente, para que eu nascesse, a minha mãe precisou fazer 7 meses de repouso, senão ela teria me perdido. Então, quando eu consegui inserir na minha vida esses 2 bebês que vieram antes, esses 2 irmãos que vieram antes, aí eu tenho um irmão vivo e depois minha mãe não sabia se tinha perdido um quinto bebê. E eu fiz a constelação para saber, minha mãe realmente perdeu um quinto bebê. Quando eu reinseri essas crianças de novo no sistema, uma sensação interna que eu tinha de não pertencimento se esvaiu, foi embora. Então, às vezes a gente está conectado dentro das constelações com o que a gente chama de sentimento adotado, que é essa sensação que eu tenho e que não se explica na minha vida. Então, eu nasci numa família canceriana, extremamente amorosa, mas eu tinha uma sensação de não pertencer. Eu tinha uma sensação de não pertencer. E não se explicava, né? Não tinha uma explicação lógica para isso. Mas quando eu fiz esse trabalho, depois de um tempo, essa minha sensação interna foi embora. E olha como é interessante, por muitos anos, desde adolescente, mesmo sem saber dessa história, eu falava que eu queria adotar crianças e queria adotar gêmeos, preferencialmente, ou 2 crianças. Então, o que é que a minha alma sentia? A minha alma sentia a falta desses irmãos que vieram antes. Então, quando a gente ignora esse princípio do pertencimento, as gerações ou as crianças que vêm depois, elas carregam algo em si para trazer à tona a exclusão que não está sendo vista. Então, pode ser eu desenvolver o alcoolismo honrando esse tio que era alcoólatra, ou honrando meu pai que era alcoólatra, né? Eu posso me suicidar se eu tenho histórico de pessoas que se suicidaram e eram vistas de uma forma com menor valia. Eu posso ter uma sensação de não merecimento, porque se o meu irmão não sobreviveu, eu não mereço desfrutar dessa vida. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, muitas vezes, por trás desses sentimentos que a gente não tem ideia do porquê que a gente está sentindo, tem aspectos e emaranhamentos sistêmicos ligados a este primeiro princípio de pertinência do Bert Hellinger. Então, escrevam aqui se vocês conseguiram localizar
no seu sistema familiar pessoas excluídas ou com menor valia, né? Então, esse é o primeiro movimento de cura que você vai fazendo. Identificar essas pessoas quando é possível. Às vezes não é possível, tá? Porque eu não sei da história. E eu queria abrir aqui, se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu expliquei sobre Bert Hellinger, sobre sistemas e sobre o princípio de pertencimento, façam suas perguntas, que eu dou uma paradinha também e explico. Muito bem, enquanto isso, eu vou continuar no segundo princípio de Bert Hellinger. O segundo princípio de Bert Hellinger tem a ver com hierarquia. Mas a hierarquia, ela não é alguma coisa moral, né? É alguma coisa de respeito ao que veio antes de mim naquele sistema. Então, eu vou dar exemplos para que fique claro para você. Por muitos anos, eu joguei vôlei. E todas as pessoas que entravam e respeitavam as pessoas que estavam lá permaneciam. Aquelas que entravam e queriam mudar o esquema que a gente tinha de jogar, de se relacionar, seja o que for, elas eram expulsas do vôlei. Vamos pensar em relacionamentos afetivos. Eu começo a me relacionar com uma pessoa. Quem veio antes na história dessa pessoa? Vieram antes os pais. Se essa pessoa teve um relacionamento anterior, este relacionamento anterior, se essa criança teve filhos deste primeiro relacionamento, os filhos deste primeiro relacionamento. Então, quando a gente entende o princípio de hierarquia, eu vou para o meu lugar por exemplo, segunda esposa. O meu filho com esse marido, ele pode ser o meu primeiro filho, mas ele é o segundo filho do meu marido. Então, quando a gente entende essa hierarquia de tudo que vem antes, eu consigo ter mais harmonia, porque a hierarquia, quando ela é quebrada, gera-se conflitos. Eu me lembro que, nossa, quando eu fosse casada, quando eu era casada, se eu soubesse de todos esses conceitos, teriam me gerado muito menos conflitos, né? Mas vivi a história certa para o que eu precisava. Mas vamos lá. Eu me lembro uma vez que o meu ex-sogro, eu não vou abrir toda a história, mas ele demandava do meu marido algumas coisas como se fosse amigo e não filho. Então, envolvia o meu marido nos rolos afetivos dele, fazer com que ele tomasse partido do lado do pai e não da mãe, né? E assim por diante. Eu não vou entrar muito em detalhe para não expor demais. E teve uma vez que eu enfrentei o meu sogro e o que eu fiz? Eu desrespeitei a hierarquia. Eu virei para o meu sogro e falei: o seu filho não é seu amigo, o seu filho é seu filho. Quando você o envolve nestas histórias que envolviam outras pessoas, ele sofre. Por quê? Porque ele ama a mãe também. Bom, eu lembro que nesse dia, não sei nem como, eu era namorada ainda, eu não sei como o namoro não terminou ali, porque eu lembro que meu ex-marido se sentiu extremamente desrespeitado, e realmente ele foi. O meu sogro foi extremamente desrespeitado, então isso é você entrar por amor, no caso, ao meu marido, para protegê-lo. Eu entrei em desalinho hierárquico com a família dele, né? E isso gera muitos conflitos. Bom, a hierarquia, ela também ela tem a ver quando eu começo a trabalhar.
numa empresa. Eu preciso respeitar quem estava antes, quem chegou antes nessa empresa. Ah, mas eu sou diretor, então hierarquicamente eu estou num nível mais alto. Sim, hierarquicamente, por competência, você pode ter um nível maior. Só que se você chegar com a mentalidade de que nada que teve antes é certo, é correto, nada do que o seu antecessor fazia estava correto. Quando você não respeita as pessoas que estão mais tempo lá, perguntando, tentando entender como é que é a cultura da empresa, provavelmente você vai ser também descartado e expulso desse sistema. Então, eu preciso entender este princípio de hierarquia para que eu me posicione exatamente no meu lugar. Vou dar mais um exemplo para ficar claro para vocês. Eu sou, por exemplo, a terceira filha. Antes de mim, quem eu respeito na hierarquia? O meu segundo irmão e o meu primeiro irmão, e os meus pais, e os pais dos meus pais, e assim sucessivamente. Mas digamos que durante a vida, eu, a terceira filha, tive mais possibilidades de crescer, que eu tive possibilidade de me tornar, por exemplo, advogada, né? De ter mais estudo do que essas pessoas que vieram antes de mim, que são os meus irmãos mais velhos e os meus pais. E aí, por amor, entendam que o trabalho do Bert, ele é inteiro por amor. Todos os movimentos são feitos por amor, mas tem amor que traz harmonia e tem amor que adoece. E aí eu começo com mais possibilidade que eu tive de ter estudo, eu começo a julgar a relação dos meus pais, por exemplo. E aí eu começo a me meter na relação desses pais. E aí eu começo a falar para minha mãe que ela tem que se separar do meu pai. Ou eu começo a achar que minha mãe é fraca e me posiciono do lado do meu pai, né? Aí, o que que acontece? Eu vou gerar conflito com os meus irmãos mais velhos, vou enfraquecer, por exemplo, a minha mãe, nesse caso, se eu tomo lugar, e eu gero conflitos na família. Então, eu preciso entender que o meu lugar não é ao lado do meu pai conduzindo a família. O meu lugar é como terceira filha. As constelações organizacionais têm algumas nuances, mas eu não vou entrar em detalhe aqui hoje. Mas basicamente é isso. Vamos lá. Princípio de hierarquia. Ficou claro para vocês? Conseguem perceber na história de vocês momentos que você tenha desafiado essa hierarquia, desrespeitado essa hierarquia? Se eu sou a segunda esposa, eu não respeito que eu sou a primeira esposa, eu provavelmente estou dando um tiro do pé e levando o meu casamento para o fracasso. Porque eu tenho que entender que eu posso ter a prioridade naquele momento da vida daquele homem, mas eu não tenho a precedência. Prioridade e precedência são coisas diferentes. Muito bem, estou aberta a perguntas, então, sobre o princípio de pertinência e hierarquia. E agora eu vou explicar para vocês o princípio, o terceiro princípio do Bert Hellinger, que é equilíbrio de troca. Quando a gente fala, eu estou vendo que chegaram, mas chegou atrasado, não tem problema, eu vou deixar um tempo essa live gravada, tá? No meu Instagram, e depois ela vai ser recolhida, porque eu estou também gravando ela no Zoom, vai ser recolhida para os materiais que eu tenho de divulgação. Sejam bem-vindos todos vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar do princípio de equilíbrio de troca. Para mim,
O equilíbrio de troca é o princípio mais difícil da gente fazer ajustes e entender. Por que isso? Porque o equilíbrio de troca tem a ver com uma sensação, uma leitura de uma balancinha interna que a gente tem dentro da gente, de entender o quanto eu dou e o quanto eu recebo numa relação com uma pessoa. Não tem a ver com aquele princípio doar sem saber para quem, sabe aquela coisa mais católica? Você pode doar para o mundo e tá ok assim, a gente tem que doar os nossos potenciais para o mundo. Mas quando a gente fala do equilíbrio de troca, do conceito do Bert Hellinger, tem a ver com o quanto eu quero me vincular com a outra pessoa, quanto eu quero estabelecer um vínculo mais profundo com a outra pessoa. Então vamos lá, tem aqui a Lila, tem o Edson, são pessoas que eu tenho um convívio, e eu falo, poxa, essas pessoas são legais para eu ter, conviver, eu quero trazer para a minha vida. Então eu vou lá, vou pegar o exemplo do Edson. Eu vou lá no Edson e faço alguma coisa para ele que eu agrade ele, porque eu quero mantê-lo presente na minha vida. Aí ele fala, nossa, eu recebi isso, sou grato, mas aí eu com a Adriana eu me sinto devedor, né? Bom, quando eu me sinto devedor, eu vou lá e faço, e que eu também quero a Adriana, me vincular com a Adriana, eu vou lá e faço algo para a Adriana que seja no mesmo nível, um pouquinho maior. Quando eu recebo isso, agora sou eu que me sinto devedora. E assim a gente vai tendo essa troca e aumentando o nosso nível de vínculo, tá? Nas relações afetivas, vocês já ouviram a história assim? Poxa, eu me doei tanto, mas a pessoa não me entregou nada, sabe? Não consegui receber. Eu vou dizer para você que errou você que doou demais, que doou mais do que o outro poderia te devolver. Então, quando a gente estabelece uma relação com as pessoas que quer se vincular, eu preciso entender, inclusive, qual é o volume de doação que eu vou dar para aquela pessoa e permitir com que ela retribua para mim. Permitir que ela me retribua. Agora, essa doação e essa retribuição não é alguma coisa linear. Eu dei uma rosa para a Lila vai me dar uma rosa. Não é assim. É assim, por exemplo, poxa, eu fiz um esforço, fui no aniversário da pessoa, numa sexta-feira em São Paulo, demorei 2 horas e meia para chegar lá, no meio de chuva, mas cheguei. Quando eu for fazer aniversário ou em um outro momento, aquela pessoa vai estar se sentindo devedora comigo. Agora, ela pode devolver no meu aniversário, mas ela pode, por exemplo, marcar um almoço para gente. Assim, estou com saudade de você, estou te convidando para almoçar. Então, essa troca, ela pode ser devolvida de formas diferentes. Dentro dos relacionamentos, deixa eu ver que horas são. Dentro dos relacionamentos, a gente tem que entender que tem alguns momentos dos relacionamentos que às vezes uma pessoa doa mais que o outro. Por exemplo, se eu sou casada e eu sofri um acidente ou fiz uma cirurgia, por um período eu vou conseguir doar menos para aquela pessoa vai doar mais para mim. E tá ok. No longo prazo, vocês vão trocando essas doações, mas eu preciso entender que eu tenho essa balancinha que eu preciso cuidar entre o dar e o receber se eu quero me vincular. E aí, essa troca, né, que eu estou falando de doar e receber, o que eu estou explicando para vocês é a doação e a troca, o equilíbrio de troca entre iguais, né?
Agora, existe também a troca entre desiguais. E o que é a troca entre desiguais? É quando a gente recebe algo de uma magnitude tão grande que é impossível devolver. Então, a primeira troca entre desiguais que fica e que permeia as nossas vidas é a vida que a gente recebe dos nossos pais. Então, quando eu recebo a vida dos meus pais, eu tenho uma sensação de estar sempre devendo. Aí, Adriana, mas como é que eu equiparo essa balança quando você está falando dessa balancinha interna com os pais? Eu não equiparo essa balança, né? Porque eu não tenho como devolver. O mais próximo de equiparar essa balança com os pais é quando eu tenho os meus próprios filhos e eu dou incondicionalmente, eu dou a vida, eu mantenho a vida daquelas crianças, eu protejo, eu dou segurança, eu dou educação, da mesma forma que os meus pais fizeram, da melhor forma que eles souberam, eu também vou fazer da melhor forma que eu souber com os meus filhos. Ah, mas nem todo mundo tem filhos. Eu também, nem todo mundo tem filhos. Eu, por exemplo, perdi um bebê, mas não criei uma criança. Então, a minha entrega é para o mundo. Tudo que eu recebi, eu entrego para o mundo. Por que será que eu gosto tanto de ensinar? Por que será que eu gosto de ser a pessoa que adquire conhecimento e que transforma isso na vida das pessoas? Passo isso, transformo, transporto isso para a vida das pessoas. Porque é uma forma de eu ir me equilibrando com tanta magnitude do que eu recebi dos meus pais. Outras pessoas que a gente recebe e que não tem muito como devolver grandes mestres. Então, por exemplo, meu mestre de eu tenho grandes mestres na minha vida. E um deles, e principais dele, é meu mestre Renato Chambertati, que é quem me ensinou a constelação. O que ele me ensinou é de uma magnitude tão transformadora que eu também sempre vou ser menor do que ele e ele vai ser sempre o meu mestre. Digamos que um dia eu tenha mais sucesso, por exemplo, né? Isso pode acontecer? Pode, mas internamente eu sempre sei que sou devedora do que eu recebi dele e da magnitude que este conhecimento transformou a minha vida. E aí eu utilizo essa magnitude e ajudo, por exemplo, no meu caso, a transformar a vida de outras pessoas também. Então, a gente vai equilibrando. Muitas permutas, né, de trabalho, de coisas que você faz com amigos. Eu tenho uma amiga minha que eu fiz processo de coaching com ela, que transformou a vida dela, mas ela é minha astróloga, então toda vez que eu preciso, eu peço socorro para ela, né? Então, a gente tem um nível de permuta, de troca que é muito saudável. E eu sempre falo com ela, falo assim: e aí, como é que está a nossa balança interna? Está equilibrada? Porque a gente tem que dar jeito, porque ela é uma pessoa que eu quero para o resto da minha vida junto comigo, tá? Então a gente precisa entender esse terceiro princípio, e como eu disse para vocês, eu acho que é um dos mais difíceis que tem da gente entender. Bom, gente, tem mais um conceito, a gente tem mais uns minutinhos aqui antes de eu encerrar. Façam as suas perguntas, se vocês tiverem perguntas, que na hora aí eu vou estar respondendo. Então, eu já expliquei um pouquinho de Bert Hellinger, expliquei sobre o que é um sistema, quem pertence a esse sistema, expliquei sobre pertinência, hierarquia e equilíbrio de troca. E agora eu queria falar sobre consciência maior e consciência menor.
A consciência menor é aquela que rege o indivíduo, é aquela que faz com que ele navegue na sociedade, com as regras do que é bom, mal, certo e errado, tá? Por quê? Porque são regras ditas e que vão influenciar o indivíduo. Então, o que é ser um bom filho, o que é ser uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe, um bom pai, se aquele pai e aquela mãe fizeram a coisa certa ou não. Então, a consciência individual faz com que eu navegue, né, na sociedade. Os trabalhos de psicoterapia tradicionais, eles atuam muito na consciência menor. A consciência maior, ela tem a ver com a perpetuação do sistema. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um primeiro exemplo. Digamos que o meu pai tenha diabetes e eu fico querendo controlar o consumo de açúcar que ele ingere. Isso é ruim? Isso é bom? Isso é certo? Isso é errado? Segundo a consciência menor, eu sou uma boa filha que estou cuidando do meu pai. Segundo a consciência maior, eu estou desrespeitando a hierarquia, fazendo com que ele não caminhe para onde a alma dele quer ir. No caso, se eu tenho uma doença e não me cuido, para onde esse pai está caminhando? Para a morte. Então, eu sou respeitadora dos princípios quando eu me posiciono hierarquicamente como filha e entendo o movimento deste pai para a morte, e não mais tento impedi-lo de fazer esse movimento. Eu lembro uma vez, eu sempre dou esse exemplo, então, digamos que eu vou dar como exemplo, não vou explicar o caso, mas assim, digamos que hoje minha mãe tem 77 anos, minha mãe está super lúcida, e digamos que ela caia e se machuque, e está em pauta de operar ou não operar, né? E aí eu, por amor, tomo as rédeas e eu decido o que vai ser feito com a minha mãe. Eu decido. Mas a minha mãe está lúcida. E aí eu estou sendo uma filha que está sendo vista como cuidadora dessa mãe, amorosa, pela sociedade, mas eu estou infringindo o princípio da hierarquia. Minha mãe está lúcida e ela precisa tomar as decisões sobre a vida dela. Mas digamos que em um determinado momento ela não esteja mais lúcida. Aí eu tenho que tomar as decisões por ela, mas pensando o que ela decidiria naquela situação. Isso é respeito. Então, vocês veem o conflito que existe entre consciência menor e consciência maior. Então, é algo que permeia e que muitas vezes as pessoas não sabem lidar. Por isso que um apoio de um mentor sistêmico ajuda a fazer esses ajustes na vida das pessoas. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Manda aqui para mim agora, porque a live já está terminando. A live já está terminando. Então, os conceitos básicos sobre constelação sistêmica foram passados. Foi uma delícia estar com vocês. Espero que esse conteúdo tenha agregado na vida de vocês. Se você chegou atrasadinha e perdeu o começo da live, ela vai ficar gravada por um tempo aqui no meu perfil, então assistam, mas depois ela provavelmente vai sair daqui, tá bom?